Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live dessa noite. O pessoal está entrando. Hoje nós vamos ter uma live bem legal. Eu não vou falar o tema porque é surpresa, com uma companheira muito querida, e a gente está aqui para poder dar os avisos, fazer a prece e depois chamá-la para que ela possa trazer o evangelho dessa noite. Então, para que a gente não se atrase, a gente já vai começar a dar os avisos para vocês, né? São avisos que muitas vezes as pessoas, mas é recorrente, né? Porque ficar repetindo todo dia, mas é muito importante. Primeiro, para relembrar todo mundo, e segundo, para aquelas pessoas que estão chegando, né? Que nunca assistiram, poderem tá sabendo de todas as nossas necessidades e todos os nossos projetos. Então vamos lá. Nós estamos oferecendo as aulas virtuais da evangelização infantil. Então, nós temos aulas que acontecem ao sábado de manhã, às 9 horas da manhã, com os nossos evangelizadores que estão super preparados para isso, fazem aulas maravilhosas para evangelização infantil, para pré-mocidade e para o GECAL. Jovens Espíritas a caminho da luz, né? E quem tiver interesse em colocar seus filhos ou jovem que quiser participar, entra lá na página do Evangeluz, na página do Facebook, tá bom? Que lá vocês vão encontrar todas as informações. Aí vocês vão deixar os dados lá e um dos evangelizadores, dependendo da faixa etária aí, de quem quiser fazer a aula, vai entrar em contato com vocês, né? Então é muito importante a evangelização infantil, a evangelização dos nossos jovens, né? Das nossas crianças, que são o futuro deste planeta. E eles vêm preparados para isso. Nós precisamos, com certeza, levar o Evangelho de Jesus para que cada vez mais eles possam cultivar bons sentimentos dentro de si, né? E além disso, a gente tem as videoaulas que vão ao ar todo sábado também na página do Evangeluz, na página do Facebook do A Caminho da Luz, e depois vai lá pro YouTube também na página do Caminho da Luz, tá? Então é muito importante que vocês saibam disso e que vocês divulguem, tá bom? Nós continuamos com os nossos plantões, tá? Então é muito importante que a gente esclareça que os nossos plantões eles têm algumas atividades específicas. Então ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 17. Para o Clube do Livro, acerto de boletos de contribuição, para a pessoa que quiser se associar, compra de máscaras e livraria. Isso de segunda a sexta, das 9 às 17, tá bom? Então aí a livraria também funciona. E nós temos um plantão no sábado, das 9 às 15. E nesse dia a livraria não funciona. É para o acerto das contribuições, para a compra das máscaras, para todas as outras coisas, mas não para a livraria. E nós temos álcool gel, distanciamento social, o pessoal só entra com máscara, tudo conforme a vigilância sanitária orienta, tá? Então quem quiser ir lá na livraria, agora a gente já tá começando aí com o nosso amigo secreto, o pessoal já vai poder, depois que receber aí o seu voucher, né? Poder ir lá na livraria adquirir seus livros. E mesmo antes disso, né? Tantos livros bons lá para a gente passar o nosso tempo de uma maneira assim bem agradável e boa para a gente, né? Continuamos também com a campanha da nossa Minha Urna Faz o Bem,
que é a arrecadação das notas fiscais sem CPF, importante que estejam no prazo de validade de 1 mês, para que a gente tenha tempo hábil para poder digitar todas essas notinhas. Aumentou bastante a arrecadação dessas notas, mas ainda não conseguimos atingir o número que nós tínhamos antes. Então, nós precisamos continuar com a campanha aí no nosso prédio, no comércio perto da nossa casa, com os nossos parentes. Vamos juntando as notinhas, todo mundo aí, e levando lá na Rua Managé, né, número 78, para que a gente possa entregar essas notinhas sem CPF, ok? Não vamos esquecer. Continuamos com a campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos, né? Que a gente já está fazendo isso desde o começo das lives. E todas as necessidades, elas estão lá nas redes sociais. Se vocês entrarem no Instagram, no Facebook, vai ter sempre uma notificação falando. É legal a gente lá no Instagram e no Facebook colocar lá para a notificação, né, no caminho da luz, para que toda vez que entrar uma notificação nova a gente possa dar uma olhadinha lá, ver se mudou, né, essa lista de necessidades aí dos abrigos, tá bom? E todas essas doações poderão ser entregues também na Rua Managé, número 78, das 10 às 14, de segunda a sexta-feira. E nas nossas redes sociais também estão disponíveis os dados bancários para doações, né? E a gente pede, se possível, identificar o depósito, mas para um controle, né, de todo mundo. Então, entra lá no nosso Facebook, na página do Facebook, no Instagram, na página do Instagram. Se vocês procurarem lá, vão estar as notificações aí com o que a gente está precisando nos nossos abrigos. Estamos também com a arrecadação de um valor em dinheiro para presentear agora, presente de Natal, as nossas crianças e adolescentes do CCA, que é o Centro de Convivência, para onde vão as crianças fora do horário escolar. Voltaram a funcionar, as crianças estão indo, estão ficando parte do dia lá, e essa arrecadação é exatamente para que a gente possa dar um presente de Natal para essas crianças, né? Para que elas tenham um mimo, né? Nesse momento do Natal que é tão importante, né? Então vamos entrar lá também nas nossas redes sociais, procurar o post do Natal Solidário, e lá tem todas as explicações. É uma conta bancária que foi aberta exclusivamente para essas doações. Então aí você vai, faz o depósito e tá tudo bem, ok? A gente faz a nossa parte e isso é que é o mais importante, tá bom? São esses os nossos avisos. Agora eu vou chamar, antes da prece, antes da hora, eu vou chamar minha amiguinha, que eu sei que eu já vi que ela tá aqui. Deixa eu só procurar ela aqui. Aqui, achei. Opa! Nossa querida companheira da sexta-feira, companheira da evangelização. Não tá entrando? Vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho. Se não entrar, eu chamo novamente, tá bom? Dri. Não tá entrando, eu vou chamar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ei. Vamos lá, minha amiguinha. Enquanto ela vai entrando, para a gente não atrasar, eu vou colocar a nossa música. Tá bom? Aê! Entrou! Boa noite, pessoal. Eu acho que eu cliquei alguma coisa errada aí. Não tem problema, Adri.
Eu vou colocar a música, depois eu vou fazer a oração e aí você já entra com o evangelho, tá bom? Tá me ouvindo? Você tá me Tô ouvindo te bem? ouvindo. Legal. Tô ouvindo. Passei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a paz. De houver erro, que eu leve a verdade. De houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar, que ser consolado, compreender, que ser amar, que ser amado, pois é tanto que se é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, neste momento, nós vamos cerrar os nossos olhos e, em pensamento, vamos nos dirigir até o caminho da luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Aqui estamos reunidos em sentimentos de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, também te pedimos neste momento que envolva a nossa companheira Adriana, que trará o seu evangelho essa noite em luz, que ela possa estar envolvida por estes companheiros da espiritualidade que com certeza estão a seu lado neste momento. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. É contigo, querida. Vamos lá, então. Obrigada. Tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo. A sua imagem de vez em quando dá uma congelada, mas a voz está normal. Então você vai falando Tá aí que bom. mesmo que congelar a imagem um pouquinho, o importante é a voz estar saindo bem. Pode seguir. Tá bom. Vamos lá, então. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos pedir aqui a inspiração dos amigos espirituais, né? Que a gente possa estar absorvendo todas essas energias que são distribuídas nesse momento do Evangelho, né? Essas energias de cura, de amor, de bom ânimo, que a gente esteja preparado para receber todas elas. E a nossa missão hoje é conversar um pouquinho sobre uma parábola. A casa sobre a rocha, edifica a tua casa sobre a rocha. Né? Tá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Aí eu vou ler para a gente começar a nossa reflexão. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Primeira coisa que eu pensei nesse momento foi onde é que estava a minha casa, né? Acho que todo mundo está se perguntando isso, né? Embora o nome seja Adriana Rocha, né? Que ela não esteja sobre a areia, não é mesmo? Enfim, aí o pedacinho que eu peguei para a gente começar, Jesus falando assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Ouve que palavras, não é? Porque a gente pegou esse pedaço, mas quais são as palavras? Bom, a gente vai pensar, poxa, todas as palavras de Jesus, né? Todos os exemplos, tudo que os apóstolos trouxeram até nós. Mas, antes desse capítulo 7, do 5 ao 7, se não me engano, ele está falando no Sermão do Monte. Vocês lembram? As bem-aventuranças. Então, ele está ali falando todas as virtudes que a gente precisa, todas as coisas que a gente precisa fazer, né, para estar evoluindo, né? Então, eu vou falar um pedacinho das bem-aventuranças, não vou falar toda, mas só para a gente relembrar. Jesus estava sentindo que as pessoas estavam se aproximando dele naquele momento, e eram muitas pessoas. Então, o que ele fez? Ele subiu num monte para poder falar melhor, para que elas pudessem ouvi-lo e vê-lo assim, né? Porque estando na mesma altura não ia dar. Então ele começou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem outros, mas eu peguei só esses. E ele também fala para todos nós, né? Que nós somos o sal da terra. Que o sal da terra ele conserva e dá sabor aos alimentos, né? Então, penso aqui comigo para a gente conservar os ensinamentos, as palavras dele e poder transmitir, né? Com o tempero do amor, com o tempero da caridade, né? Da humildade, passando para as outras pessoas, né? Como vem fazendo com a gente, né? Vem passando os ensinamentos, falando desde os apóstolos lá, foram escrevendo até chegar nos dias de hoje e a gente não esquecer essas palavras, né? Então, nós somos o sal da terra. Ele também disse que nós somos a luz do mundo.
Então, uma luzinha aqui na minha família, na sua, na escola, né? Na casa espírita, na rua, no mercado, aquela luzinha que vai levar a esperança, a gentileza, o amor, a paz. Ele também fala que ele não vem anular os mandamentos, né? Que ele não vem anular as outras leis, que ele vem para fazer cumprir, para ajudar a gente a cumprir aquelas leis, né? Também fala para a gente se reconciliar com os nossos adversários, os nossos inimigos, aqueles com quem a gente tem alguma rusga, né? Enquanto estamos no caminho com eles. Nessa hora aí eu lembrei do livro do André Luiz, tem alguns espíritos aguardando para poder reencarnar, para reparar alguns erros, com alguns espíritos específicos. Então, eles ficam anos esperando para poder reencontrar novamente aqueles espíritos, para poder juntos consertarem aquele nó que eles deram no passado. Então, se a gente já está com aquela pessoa ali por perto, não é? Que custa uma ligação, né? Um zap, uma palavra, né? Ou de pedir desculpa, ou de ser perdoado, né? Às vezes você não tem culpa, mas você vai lá e puxa aquele assunto e aí acaba desatando o nó. Então, isso mexeu comigo. Também disse pra gente ajudar em segredo, né? Que essa mão faz, né? Que essa mão dá, doa, essa não fique sabendo, não é mesmo? Que a gente não precisa fazer propaganda do bem que a gente faz, porque senão não é um bem, né? É querer aparecer, é a vaidade. Então, que a caridade que a gente faz, seja ela material ou moral, que ela seja em segredo, que ela seja para nós e para Deus. Também fala pra gente que quando a gente orar é pra gente entrar no nosso quarto, né? O quarto aqui do nosso coração, do nosso espírito, e falar com Deus. Não ir para as praças e ficar gritando, glorificando, repetindo palavras para aparecer, para dizer que sabe orar, né? Ali é você com Deus, ali quietinho no seu cantinho. E aí acredito eu que para aqueles que tiveram dúvida ou tenham dúvida de como fazer isso, ele deixou o Pai Nosso para gente, né? Não para falar repetido também, para falar como se fosse uma decoreba, para falar de coração, né? Sentido, né? Que seja alguns minutos, mas que seja de conexão com o nosso Pai. Disse também: não junteis tesouro na terra, porque a ferrugem destruiria, não é? Para a gente não se preocupar em acumular bens, bens, bens. Que esses bens, eles foram nos dados para a gente poder distribuir, para a gente poder dividir. Sim, para nós termos uma qualidade de vida, para nós termos um bem-estar, mas para pensar naquele que não tem o pouquinho para viver, não tem o alimento, não tem a roupa, para a gente poder dividir, né? Porque o tesouro que a gente leva é o nosso tesouro moral, né? O material vai ficar tudo aqui. Um dia é meu, um dia é seu, um dia é de João, um dia é de Maria. Não é de ninguém, é desse planeta, né? O que a gente vai levar com a gente, a morte não destrói, e encarnações vão passando e a gente vai levando, é o nosso crescimento moral, é o nosso tesouro moral, né? Também fala pra gente, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Nesse momento que a gente fica pensando, mas meu Deus, quando é que vai vir a vacina, não é? E será que vai ter trabalho? E será que eu vou pegar o Covid? E aquela pessoa que já pegou? A gente está fazendo a parte da gente. Um dia de cada vez, né? Tem até meditações específicas para isso, né? Para a gente parar no agora, né? Opa, eu tô aqui, o meu presente, agradecer, pedir, orar, mandar as vibrações, mas não adianta ficar pensando muito lá na frente, porque depende sim da nossa ação, do nosso carinho, do nosso amor, da nossa prece, mas está nas mãos de Deus, né? Está nas mãos de um amigo que vai vir ajudar com alguma coisa material, está nas mãos de um amigo que vai nos fazer uma ligação, que vai nos acolher de alguma forma, está na mão dos nossos amigos espirituais que intercedem por nós sempre que a gente precisa. Então, tantas coisas envolvidas e a gente está preocupada
preocupados com um dia, 2, 3, um ano lá para frente. Não dá. A gente tem que parar um pouquinho aqui, tirar essa ansiedade do coração, né? Tá numa mão boa, tá na mão de Deus. Também fala pra gente não julgar. Essa parte eu tive que fazer um resuminho longo, porque eu precisava disso. Por quê? A gente pode falar até que é uma fofoca boa, né? A gente fala fofoca branca, não, não é nada. Não é, né? É fofoca. Então, a gente não pode exigir do outro o que a gente não quer pra gente, né? Fazer ao próximo o que você quer que te façam. Se nós gostamos de ser julgados, então vamos sair julgando. Não podemos. Não estamos no coração, no espírito daquela pessoa para saber o que ela passou, para saber por que ela age daquela maneira. Não cabe a nós, não é? Então, eu acho que foi numa palestra da Anete Guimarães, se não me engano, que ela fala que é um exercício. Então, às vezes eu não falo que eu tô julgando. Eu olho e já penso, né? Então, para fazer um treinamento, olhei, julguei, você teve 10 segundos para parar e julgar, não é? Então, você para 10 segundos para achar uma coisa boa. Tem que achar uma coisa boa. Cria no seu cérebro um caminho para fazer isso. Julgou, acha um ponto positivo. Julgou, acha um ponto positivo. Uma hora a gente vai parar de julgar, não é? É um exercício, né? Eu já tinha esquecido dessa palestra e com esse estudo eu acabei me lembrando para as coisas que a gente precisa de um esforço a gente acaba esquecendo, né? Mas é bom relembrar. Foi bom relembrar. E são muitos. Eu convido a todos a relerem o Sermão da Montanha. É muito bom, é muito gostoso a gente pensar assim que Jesus está falando com a gente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega, né, cada pedacinho e vai falando mais, e vai explicando, e vai. Tem as bem-aventuranças bem explicadinhas, de um jeito que a gente consiga entender melhor, absorver melhor. Então, aqui a gente só deu uma passadela, né? Mas lá a gente pode ler, a gente pode fazer esse compromisso durante a noite antes de deitar e ir lá e ler um pedacinho, não é? E aí a gente vai relembrando as palavras que Jesus deixou pra gente. E eu não podia deixar de falar o pedi e obtereis, né? Porque a prece é muito importante pra gente, né? A gente pode até pensar, mas, Adri, Deus sabe tudo que eu preciso. Deus tem tudo assim sob controle. Mas nós precisamos colocar para fora, nós precisamos falar, até mesmo para ver o que nós estamos pedindo. Porque às vezes a gente emite vários pensamentos pedindo N coisas que a gente não tem muita noção. A gente não pensa muito bem no que a gente está pedindo. Se é bom para mim, se é bom para todos, ou se é um pensamento, um pedido muito egoísta que vai prejudicar 3, 4 para me satisfazer. Então, é bom pedir, não é? E também achar que Deus não está atendendo às nossas preces é um erro, né? Porque se a gente olhar para trás e ver o quanto a gente já ganhou, o quanto a prece nos trouxe de paz, né? A gente pede e a gente recebe, mas de acordo com aquilo que a gente precisa. É isso que eu, pelo menos, preciso aprender, porque eu quero uma coisa e aquela coisa não vem. E aí me dá aquela aflição. Por quê? Se eu tenho tudo o que eu preciso, né? Se eu tenho os amigos que eu preciso, os familiares que eu preciso, se eu tenho o acolhimento que eu preciso, se eu tenho Deus aqui comigo. Então, aos pouquinhos a gente vai amadurecendo. Então, esse pedir e obtereis, ele é muito importante para a gente, né? Aí, a gente saiu do caminho, fomos lá, falamos do Sermão do Monte, a gente tem que voltar para casa edificada sobre a rocha, não é? Já esclarecemos o que é que Jesus estava falando, né? Essas são as palavras, essas são a base da rocha, né? Aí eu peguei mais um pedaço aqui, que é o todo aquele que, pois, ouve essas minhas palavras, o Sermão do Monte, né? E as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí, a proposta é mudar essa palavra rocha e colocar o amor, né? Porque no amor
tem tudo aquilo que Jesus falou, né? Tudo que nós falamos até agora e muito mais, né? Então, edificar a nossa casa sobre o amor. Aí eu fiz aqui umas reflexões, quero dividir com vocês. Eu estou citando alguns desafios que acontecem com a gente. Não são todos, mas eu acredito que por esses todo mundo já passou. Então, vamos lá, vamos ver se todo mundo já passou mesmo. A casa que se encontra edificada pela rocha, pelo amor, quando vem a chuva, né, da enfermidade, o que acontece? Um minutinho para a gente pensar. Quando chega a enfermidade para a gente ou para alguém da nossa família, como é que aquela casa se comporta? Se ela está edificada sobre o amor, essa casa se torna uma casa de cura, né? Porque aquelas pessoas, os moradores, eles têm o remédio da paciência, do cuidado, não é? De ir lá e amenizar a dor daquele morador que se encontra doente, amenizar a tristeza, porque a doença chega de várias maneiras, não é? Então, o remédio é o amor. Se ela estiver edificada sobre o amor, aquela casa supera. A casa que está edificada sobre o amor, sobre a rocha, quando chega à porta a tempestade da necessidade material, do desemprego, de um sonho que foi desfeito, o que acontece? Uns minutinhos para a gente pensar. Nesse momento de pandemia, quantos não montaram seus negócios, né? E viram ele ruir, porque com todos esses meses sem a gente poder circular, não é mesmo? A dificuldade chegou para todos, o desemprego chegaram para muitos, a falta mesmo do básico chegou para muitas pessoas. E se nessa casa essa dificuldade chegou e ela está edificada sobre a rocha, lá não existe o egoísmo, não existe o apego material. Então, as pessoas daquela casa vão dividir o que tem, né? Vão dividir o amor também, vão dividir o entendimento, vão dividir a força para seguir em frente, para buscar outros caminhos. E a casa que está edificada sobre o amor, sobre a rocha, quando acontece por algum motivo de algum morador daquela casa enfrentar o vendaval, né, dos equívocos, ele errar o caminho e não saber voltar para casa, como é que aqueles moradores daquela casa agem, né? Acusam, humilham, julgam ou acolhem. Se aquela casa for de amor, eles acolhem. Como o filho pródigo, né? Quando eu ouvi a primeira vez, eu pensei, agora que ele vai querer voltar, o pai vai falar para ele, olha o que você fez, veja bem, né? Acusando. Mas a resposta foi totalmente contrária. Foi puro amor, puro acolhimento, não é? Quantas vezes a gente não precisa voltar para a casa de Deus e Deus está ali de braço aberto, não é mesmo? Então, essa casa que é edificada sobre o amor, ela vai acolher, ela não vai julgar, né? Ainda mais porque o amor ensina muito mais do que uma acusação, do que uma palavra que fere, não é? Mais um. Ou ainda quando um dos moradores desse lar precisa voltar para a pátria espiritual, não é? O nosso verdadeiro lar. E aqueles que ficam naquela casa recebem a tormenta da separação. A separação momentânea, mas que dói, né? A saudade que machuca. Como é que aqueles moradores se comportam? Eles estão em prece, ajudando aquele que partiu a se encontrar com a família espiritual, ou eles entram em revolta, em tristeza, também saem do caminho, ou eles se unem, enquanto um chora, o outro acolhe, enquanto o outro chora, o outro acolhe, se fortalecem, se unem, para mandar força para aquele que foi e para se fortalecer para a caminhada aqui, para aqueles que ficaram. Eu acho que esses são os desafios que me vieram primeiro na cabeça. São muitos, não é? São muitos temporais que chegam, mas esses são os que
tocaram mais o meu coração. E refletindo sobre essas tempestades que chegam até a nossa casa, eu pensei como a gente fica assustado, né? Você imagina aqueles relâmpagos, os trovões. Eu, em particular, tenho bastante medo de temporais, então, se você imagina essa parte material, cabe muito bem com as dificuldades que chegam e a gente se desespera, se desequilibra. E o que a gente pensa nesse momento? Num cantinho seguro, num cantinho silencioso. Aí eu pensei, quantas vezes a gente já não ouviu para o mundo, eu quero descer. Porque é muito problema, não estou conseguindo raciocinar, para um pouco, deixa eu descer, deixa eu pensar, né? Como se os problemas parassem, né? Não para, mas é isso que a gente quer. A gente quer um momento, um cantinho onde a gente consiga se esconder ali para se reequilibrar, para trazer de novo aquele bom ânimo, para continuar lutando, não é? Aí também não podia deixar de pensar, né, nas crianças que estão aí. A gente não imagina que as crianças possam ter problemas. Não, são crianças. Não, elas têm a dificuldade delas, elas têm os problemas, elas sofrem. Então, se a gente passa, apresenta Jesus para elas, apresenta os ensinamentos de Jesus para elas, elas vão edificando a casinha delas sobre a rocha, vão sabendo que elas não estão sós, que os problemas vão passar, que tudo vai se resolver, que a família está ali, que o amor está ali, que Deus está ali. A importância é a gente passando para as crianças o quanto a gente aprende também, né? Que a gente fala tudo isso para elas e serve para a gente. Calma, você está sendo cuidado, Deus está com você, né? Aquela tempestade não vai te destruir. E aí eu pensei nos rostinhos que já me ajudaram e queria convidar vocês também para nesse momento ir lá e buscar. Sabe aquela dificuldade, aquele desafio, né? São muitos, pensem em alguns. Quais são os rostinhos que vieram e te ajudaram na parte material, que vieram e te ajudaram com uma palavra, que vieram e te ajudaram com um livro, que vieram e te ajudaram com indicação de um lugar para você ir e ser socorrido. Quais foram aqueles rostinhos, né? A gente pensa, mentaliza, já abençoa aquelas pessoas e vai para uma segunda reflexão. Quem estava por trás dessas pessoas? Quem enviou elas até nós? Né? É Jesus. Ele estava por trás de tudo isso. Né? Como que Jesus consegue dar conta de tanta gente, de tanto problema? A gente não consegue imaginar, porque a gente ainda é um espírito que está aqui nessa condição. Jesus já passou disso há muitos, muitos, muitos anos, né? Ele construiu o planeta para nós, ele sabe de tudo que passa no nosso coração, no nosso espírito. Então, ele sabe de cada probleminha, de cada dificuldade, de tudo que a gente enfrenta, de todas as tempestades que vêm para a gente. Então, ele manda um coração socorrer o outro, um coração auxiliar o outro. E é assim que a gente vai, né? Um aqui, outro ali, vai ajudando e ele intuindo, inspirando a gente a praticar o bem. Aí eu lembrei das bem-aventuranças de novo. Bem-aventurados os que choram, né? Porque eles serão consolados, né? Não vai faltar acolhimento para ninguém. Aí a gente parou lá naquele cantinho seguro, né? Eu queria contar o meu cantinho seguro para vocês. Eu sempre gosto de contar uns causos, mas hoje eu vou contar um caos meu. Não é bom a gente contar causa da gente, mas esse é bem inocente, não tem problema. Eu sempre tive medo de chuva, e como eu acabei de dividir com vocês, então trovão e relâmpago para mim é apavorante, sempre foi memórias de criança, né? Aí eu lembrei, com esse estudo, que mais ou menos com uns 9 anos eu morava numa casa com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, que era de telha de brasilite. Para quem não conhece, essa telha faz um barulho. Então, assim, qualquer gotinha faz um barulhão. Uma tempestade faz um barulho maior ainda. E nessa noite, estava chovendo granizo. Fazia muito barulho. Parecia que ia acabar o mundo. E eu e a minha irmã estávamos dormindo pesado e não estava ouvindo. Mas a minha mãe entrou em desespero.
Foi lá, acordou a gente e levou para a cama dela. Coisa de mãe, né? E ficamos aí, nós estávamos escutando, entramos todo mundo, né, em desespero, e eu pensando comigo, eu lembro dessa cena até hoje. Se a minha mãe tá assim, é porque a coisa tá muito complicada, né? E quando a coisa tá muito complicada, a gente não pensa em orar, a gente não pensa em nada, a gente fica ali no desespero, né? Embora a gente soubesse orar, os pais sempre ensinaram o Pai Nosso, Ave Maria, não é? Eu venho de família católica, então a gente aprendeu a orar desde pequeno, mas na hora não surgia nada. E estavam os quatro ali parados, um olhando para a cara do outro, sem luz, porque, lógico, começou o temporal, a primeira coisa que acaba é a luz, né? Para deixar a gente em desespero. Ela começou a orar o Salmo 23. E, assim, eu nunca mais esqueci. Eu não precisei decorar como Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, enfim. Ficou. Eu acredito que eu relembrei, né? Porque já estava dentro de mim. E o momento todo, quando ela começou a falar, para quem não conhece, eu acredito que todos conheçam, mas é aquele que fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Ela começou a orar e aquilo silenciou. É como se, sabe quando a gente está descendo a serra, que dá um tampão assim no ouvido da gente? É isso que eu me lembro, fez puff. E a gente entrou naquela oração e ela foi fazendo oração, e eu senti que tudo, o barulho lá fora foi diminuindo. E esse ficou sendo o meu cantinho seguro. Por quê? Eu aprendi lá com mais ou menos 9 anos, e cada vez que a tempestade bate aqui na minha porta, na hora eu me lembro do Salmo 23. Na hora eu me lembro de me conectar a Deus, né? De alguma forma, às vezes até mecânico, né? Dá o desespero, você tá nervoso ali, você começa: o Senhor é meu pastor, mas aí já vai acalmando o coração, o barulho vai sumindo, as preocupações vão tranquilizando, a gente consegue pensar melhor, se equilibrar novamente para poder continuar. Eu contei isso porque eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter esse cantinho, deve ter esse momento, deve ter esse lugar aí na hora da tempestade para você se resguardar, se refazer, para poder enfrentar, não é? Então, foi por isso que eu dividi isso com vocês. Aí, eu pensei nessa rocha, eu tô pensando sempre na família e no lar, né? Que foi aonde eu direcionei a minha reflexão. Me levou muito ao evangelho no lar, porque esses meses que passaram, a gente estava ensinando para as crianças a importância do evangelho no lar. Então, a gente fez várias aulas com o evangelho mesmo, colocando a aguinha fluidificada, fazendo a garrafinha, explicando como os espíritos fluidificavam a água, como eles higienizavam o lar, tirando os pensamentos negativos, as coisas ruins, e traziam as coisas boas, explicando na linguagem deles. E isso foi relembrando para mim também como é o evangelho no lar, porque às vezes se torna uma coisa meio mecânica, e não é. É um momento absurdamente importante na nossa vida, né? Na vida da família. E a gente ouviu muita coisa bonita, que uma outra hora eu divido com vocês, que aquelas pessoinhas pequenininhas que são espíritos milenares falam, que você fala: meu Deus, vem aqui dar aula junto com a tia, porque tá muito bom. Eles têm uma experiência, uma sabedoria maravilhosa. Então, foi uma experiência muito boa. Enfim, só reforçando a importância e a base que dá a oração em família, né? Tudo bem, às vezes não dá para ser em família, às vezes é um só que ora, mas você, se você é a fonte de oração, se você é a fonte do evangelho daquela casa, que você seja a rocha, né? Que você seja o amor e que espalhe por toda a sua casa aquela segurança, não é? Aí eu lembrei de um capítulo do livro Os Mensageiros. No capítulo 35 e 36 tem um evangelho no lar de uma mãe com seus 5 filhos. E o pai também participa, só que o pai já está na pátria espiritual. É a dona Isabel e seu Isidoro. Ele tem permissão para cuidar da família. Ele desencarnou, mas devido à condição dele, ele pode cuidar da família dele.
Então, ela prepara a casa, né, a mesa para orar com os filhos, vem os 5, a maioria são pequenininhos, e aí 4, as meninas, elas são espíritos que vêm do nosso lar. Então, André Luiz descreve que elas já têm uma luz, né, elas emanam uma luz ali naquele ambiente. E tem um menino que não emana luz nenhuma, né? Que ele já é meio revoltado, ele participa ali do evangelho porque a mãe dele, né, fala para ele sentar e participar. Então ele vai por obediência, não porque ele gosta. E aquilo, assim, tem que ler, né? Não vou conseguir explicar todo o capítulo, mas a energia que é distribuída naquele momento, o quanto eles são resignados com a situação financeira deles, que passam por muita dificuldade, as meninas pequenininhas, falando, né, da refeição, falando da visita do pai. Uma das menininhas vê o pai entrando com uma vizinha e trazendo um bolo, porque eles passam bastante necessidade, então o pai vai lá e inspira uma vizinha a trazer um bolo para eles. E eles vão comentando. E o menino faz sempre comentários ruins, negativos. E a mãe, nesse momento, ela vai educando ele através das boas palavras, dos ensinamentos de Jesus. Mas não são só as palavras. Aí André Luiz fala que do coração dela é emitida uma luz direto para o coração dele. Então ela está educando ele, trazendo ele, né, para perto de Jesus. Então, a importância dessa união em família, né? Às vezes uns precisam mais, outros têm mais para doar. Pode mudar isso com o tempo, né? Então, a importância do evangelho no lar. Que mais? Como é que tá nosso tempo? Opa! Tá 3 ali, né? minutos. 3 minutos. Vou falar 3. rapidinho, que eu passei lá pelo Jesus no Lar, que também é um livro que eu uso aqui no Evangelho no Lar. Uhum. No capítulo Jesus no Lar, do Chico Xavier, Espírito Néio Lúcio, capítulo 46, Árvore Preciosa. Depois, se vocês tiverem, puderem ir lá ler. Jesus está contando que havia um povo que estava passando por muita dificuldade, por muito conflito, miséria, perturbação, e Deus se sentiu tocado, se compadeceu e enviou um mensageiro para eles, com várias sementes. Era a semente da felicidade e da paz. E essas sementes iam ser distribuídas para famílias, para que eles plantassem essas sementes juntas, né? Essas sementes, se uma dessas sementes frutificasse, ela sustentaria todo aquele povo, harmonizaria todo aquele povo, não faltaria alimento para todos eles. Se uma daquelas sementes, e foram distribuídas várias dessas sementes, mas para que ela germinasse, ela precisaria de um cuidado especial, né? Do amor e da atenção de todas aquelas pessoas juntas. Então, eles precisariam de água em abundância, muita água, precisariam do adubo e precisariam da vigilância para que nenhum inseto destruísse aquela planta. Mas o que aconteceu? As famílias começaram a pensar só nelas. Então elas foram para suas terras e plantaram cada uma separada as sementes. E cada uma cuidou da sua semente. A semente era divina, ela tentou frutificar. Só que umas famílias tinham o adubo, outras famílias tinham a água, né? Bastante água. Outras famílias tinham pessoas para vigiar contra os insetos. Mas nenhuma delas tinham todas as coisas. Então, eles começaram a brigar entre si, a formar intriga novamente, porque um queria a árvore do outro, sendo que nenhuma frutificou. E acabou se destruindo aquelas sementes. Aí Jesus faz uma reflexão falando que naquela comunidade, naquele povo, alguns tinham a inteligência, alguns tinham o conhecimento, outros a autoridade, outros a experiência, e eram dons muito valiosos para serem usados juntos. Separados, eles não tinham valor. Então,
eu pensei na nossa rocha aqui, que se a gente se une na nossa família, um sabe uma coisa, o outro sabe a outra. Um tem o conhecimento, o outro tem a paciência, o outro tem a autoridade, cada um tem um. Se a gente se une, essa casa fica sobre uma rocha muito firme. E sabendo manter a nossa família, a nossa casa sobre a rocha, a gente aprende a manter o nosso coração, o nosso espírito sobre a rocha, né? Edificada ali, sobre os ensinamentos de Jesus. Então, para a gente cultivar esse amor em família, essa força em família, essa rocha, né? Esse amor de Jesus, esses ensinamentos de Jesus em família. Essa foi a reflexão. Espero ter ajudado aí. E, assim, agradeço de coração a paciência e o carinho de vocês estarem vindo. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Obrigada. Obrigada, Adri. Nós é que te agradecemos por esse evangelho tão lindo. Nossa, me emocionou várias vezes. Eu só não chorei aqui porque, né? Eu falei, ai meu Deus, eu tenho que segurar aqui na hora das reflexões. Muito Não, eu que obrigada, agradeço. linda. Foi maravilhoso, Obrigada como mesmo. sempre. Você com essa voz doce, com todo esse conhecimento, né? Trouxe para a gente aí um evangelho que realmente tocou muito o nosso coração. Tá bom? Muito obrigada. Deus. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Eu vou te desconectar agora para chamar a nossa companheirinha que vai fazer a nossa prece. A Beijo, vibração querida. final. Beijo. Tchau, tchau. Então vamos lá agora. Pá, vamos chamar aqui a nossa outra amiga, que deve estar por aqui esperando. Todas companheirinhas. Vocês vão entender porque somos todas companheirinhas. Ô, pessoal, isso. Ai, eita. Peraí, gente. Tô me enrolando aqui. Somos companheirinhas, né? Olá, tudo Palominha! bem? Boa noite, Mari. Boa noite, Boa pessoal. noite, Paloma, tudo Estão me bom, ouvindo querida? bem? Tudo bem. Estou Opa, te ouvindo. Eu não sei porque a imagem de vocês não tá legal, tá igual a da perdão. Adri, provavelmente, né? Então já foi a Adriana, agora a Paloma, A companheiras turma da da sexta, né? evangelização, da sexta-feira. É isso Agora, aí. querida, é com você as nossas Pode vibrações, deixar. tá bom? Então vamos lá. Ah, não Vamos esqueçam da água, cerrando. gente. Isso, a aguinha. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações e mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa. E vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo
onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor, pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra. Que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que nos venha à mente e esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, querida Obrigada, Paloma. Mari. Saudade. Aqui com a gente hoje. Saudade, muita saudade. Imagina, obrigado eu. Inclusive, eu tô me sentindo no centro. Tchau, beijo. Oi? Tô me sentindo lá na casa. Eu tô me sentindo lá sentada no salão. Tão leve. É verdade, a gente se sente mesmo. Parece que a gente se transporta. Quer dizer, não parece não, a gente se transporta para lá. Eles nos transportam. Com certeza. Lá, é isso. Então tá bom, querida. Um beijo grande para você. Obrigada. Beijo, Mari. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco. Um beijo a todos e amanhã continuamos. Temos uma outra live às 19h30. Estejam aqui com a gente, tá bom? Beijo!